Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está deste lado. Continuamos juntos nesta incursão no estudo da palavra do Senhor. Enquanto o Natal se aproxima, nós continuamos aqui ávidos para celebrar este dia no qual nasceu aquele que acendeu a nossa esperança, e que neste dia 20 de dezembro, Romanos capítulo 7, na letra do apóstolo Paulo, nós vamos aprender que na verdade é através do sangue desse que nasceu, morreu e ressuscitou que nós podemos ter uma resposta para vencer o pecado. É assim que logo a partir do versículo 1 até ao versículo 6, Paulo está a falar da falência das obras da lei. Paulo está a falar das falências dos projetos humanos, das falências das expectativas humanas. Paulo está a dizer que, por exemplo, ele traz o contexto do casamento. Uma mulher está ligada ao marido enquanto ela continua viva, ou enquanto ele continua vivo, porque basta que um dos dois morra, esta prisão, esta ligação à lei não existe mais e cada um é livre para fazer o que quiser. Este contexto nos empurra para o aprendizado seguinte: todas as coisas poderão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo que fazemos nesta terra conforme a lei vai passar. Aquilo no qual estamos presos através da lei, as obediências, as regras e as estatísticas dessa vida existem apenas enquanto estamos em vida. Depois que deixarmos de estar em vida, deixam de fazer sentido. Por exemplo, se eu ando a faltar muito no serviço e eu morro, quando ressuscitar, por exemplo, para o juízo final, o meu chefe não terá tempo nem oportunidade nenhuma para inquirir de mim o porquê que andei a faltar tanto. Pelo contrário, todas estas coisas terão passado, mas aquelas obras que nós praticamos, não só segundo a lei, mas conforme a graça, essas sim serão julgadas. Isso para dizer que tudo que fazemos nessa vida pode sofrer alguma alteração. As leis que os homens estabelecem, um dia são uma coisa, outro dia são outra, mas aquilo que é a palavra de Deus permanece para sempre e o foco é sempre o mesmo. De acordo a Eclesiastes, o fim de todo mandamento, o fim de toda ordenança é essa: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Do versículo 7 ao 16, Paulo faz então uma abordagem a respeito da lei, porque a forma como Paulo escreve para os irmãos, se Paulo não esclarece, os irmãos vão pensar que Paulo está a deturpar ou a desprezar a lei. Paulo está a dizer: eu não estou a desprezar a lei até é boa, eu é que sou mau. Por isso é que a lição de hoje é: a lei é boa, mas nós não somos bons o suficientes para cumprir. A lei é boa, mas nós não temos estrutura para obedecer a lei. De que lei Paulo está a falar? Paulo está a falar dos 10 mandamentos. Paulo está a falar das milhares e milhares de regras que Deus tinha estabelecido através de Moisés para conduzir o povo, por causa da dureza dos seus corações, por causa da resistência que ofereciam. Só que o que acontece? Do mesmo modo em que as leis foram estabelecidas, os castigos para quem andasse na contramão da lei também foram estabelecidos, porque não há estrutura no homem para obedecer às leis. Ou seja, através das leis, a dimensão da pequenez, a dimensão da fraqueza dos homens é revelada, porque a lei é boa, a lei é espiritual, é para ajudar os homens a andarem na verdade, mas os homens não têm capacidade para andar na lei. Meu irmão, você não tem capacidade para andar conforme a lei. Minha irmã, você não tem estrutura para obedecer os mandamentos de Deus. Você não tem estrutura nenhuma para obedecer as regras de Deus. Por quê? Porque quando você vai olhar a partir
no versículo 13, Paulo está a dizer que a partir do versículo 13 até os versículos 18, 19, 20, 24, Paulo está a dizer que eu quero fazer o bem. Dentro de mim eu amo a lei de Deus, mas a minha carne quer cometer pecado, de tal sorte que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo fazer eu faço. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? A lição que aprendemos é que o pecado domina sobre quem não se rende aos pés da cruz. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. De mim mesmo eu quero fazer o bem, dentro de mim eu tenho prazer na lei de Deus, mas quando vou para fazer esse bem, há uma força maior do que eu, que é o pecado e a carne, que me dominam para fazer o mal. E o apóstolo ainda afirma, quer dizer que o mal que eu faço não sou eu a fazer, mas o pecado que habita em mim é que me faz fazer ou cometer este mal. Agora a pergunta é, o pecador está livre do cometimento dos seus pecados? Ele está livre de pagar pelos pecados que comete? Não. O que Paulo está a dizer é que se não nos rendermos à cruz, esse pecado tem tanta força, a carne tem tanta força, de que ela mesma vai dominar sobre nós, ela mesma reinará sobre nós. Ou seja, queiramos nós ou não, não temos estrutura longe da cruz para suportar a pressão do pecado, não temos a estrutura longe do Espírito Santo para suportar a pressão da maldade. E de acordo com os escritos originais, quando o apóstolo pronuncia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns estudos dizem que alguns governantes cruéis que dominavam naquela época de Paulo e não só, o que faziam? Quando alguém assassinasse outra pessoa, o castigo que lhe era imputado era carregar o corpo morto dessa pessoa nas suas costas por longos dias, para que ele se arrependesse e tivesse o castigo do mal que cometeu. É só para você perceber. Agora imagina você a carregar um corpo sobre as tuas costas, um corpo podre, fedido, um corpo morto e cheio de vermes. Por isso é que o apóstolo Paulo, isso de acordo a alguns estudos teológicos e não só, históricos também, não podemos confirmar nada, mas sendo isso verdade, imagina como é pesado, como é difícil você carregar o corpo morto de alguém. Se às vezes levar ele todo o corpo todo forrado, levar o corpo todo coberto, você já tem tantos problemas. Imagina aí descoberto e você saber que o que você está a levar é morte. Então esse é o contexto em que Paulo está a inserir os irmãos, que nós andamos com o corpo da morte. Por isso é que Paulo está a dizer, quem me livrará do corpo desta morte? Nós andamos com o corpo da morte, um corpo que quer viver a morte, quer viver o pior, um corpo que quer ser consumido pelos vermes do pecado, um corpo que quer ser consumido pela depravação do pecado. E Paulo está a perguntar, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o versículo 24, ele está a dizer, graças a Deus que por Jesus Cristo, ainda que esse nosso corpo tente se corromper ou fazer o mal, ele, em Jesus Cristo, nós temos a salvação da nossa alma, nós temos a transformação da nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa estar consciente do seguinte, para terminar: a luta contra o pecado é real e dolorosa, só podemos vencer pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou daqueles que acreditam que muitos crentes até hoje continuam a viver no pecado, não é porque não tenham o desejo de mudar, existe o desejo de mudança ali dentro, só que querem ir na sua força, na sua sabedoria, e com seus recursos não funciona. A única forma de viver
viver longe do pecado é através da proximidade com Jesus Cristo. A única forma de suportar as tentações é através da proximidade à cruz. A única forma de ter uma vida minimamente justa e santa é através do sangue de Jesus derramado. Nossa sabedoria fracassa, nossas estratégias fracassam, nossa inteligência fracassa diante do pecado. Ou seja, o homem sem Deus é um escravo permanente e recorrente do pecado. Mas quando a graça o alcança, aí sim temos uma resposta para dar. Por isso, meu irmão, você não é o único que peca. Tira isso da cabeça. Minha irmã, você não é a única que peca, é mentira. Eu mesmo que te falo, estou cheio de pecados ocultos, que se dependesse da graça de Deus, eu nem teria oportunidade, nem teria privilégio sequer de pensar em Deus. Eu seria fulminado. São tantos pecados com os quais eu luto de dia e de noite, que eu sou muito pior do que você, e muito pior do que você pode imaginar. Mas eu encontrei Jesus e eu percebi que as coisas são difíceis e complicadas de suportar, mas a graça de Jesus nos traz um alívio, nos traz refrigério e desperta a nossa mente para podermos lutar contra o pecado. Então não se atormente, não se esconda ali no oculto, a pensar que você é a única que comete pecados ocultos, que você é o único que comete pecados ocultos. Todos nós estamos nessa luta diante das pessoas, tentando mostrar alguma sabedoria, algum conhecimento e algum posicionamento ideal, mas no oculto, lá dentro do nosso coração, só Deus conhece as nossas lutas, só Deus conhece as nossas batalhas, só Deus conhece as grandes batalhas que travamos entre a nossa carne e o nosso espírito. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, a mensagem deste dia é para lhe encorajar. Vai nessa tua força, você vai vencer dependendo do Senhor, você vai vencer se submetendo à cruz. Talvez esse pecado continua na tua vida, porque você continua a usar os teus recursos, continua a usar a tua força. É doloroso sim, é complicado sim, é esgotante sim, mas não é impossível, porque se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Não é fácil andar em santidade, mas é impossível fazê-lo sem Jesus Cristo. Mas quando Ele é o leme que nos conduz, não há pecado que permaneça para sempre, não há porta que fique fechada, não há ferrolhos que se levantem contra nós. A graça de Deus vai nos conduzir na direção da sua vontade. Por isso, ore constantemente. Você não sabe de que direção a tentação vem, medite na palavra constantemente. Você não sabe qual é a técnica que o inimigo vai usar desta vez, vigie constantemente. Você não sabe o momento em que você estará sendo posto à prova ou estará sendo tentada, mas se você orar, vigiar, meditar e guardar o teu coração no Senhor, você não será surpreendido pelo inimigo, porque você sempre estará pronto para servir, obedecer e honrar a vontade de Deus. Deus te abençoe e te guarde e te dê força e sabedoria, capaz de vencer o pecado e vencer este mundo, tal como diz Apocalipse: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vença pelo sangue, triunfe pelo sangue, caminhe pelo sangue e seja abençoado no poderoso sangue, em nome de Jesus Cristo.